Por favor, abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo 3. Primeiro, eu gostaria de dizer que é um tremendo privilégio estar aqui, e eu louvo a Deus por estar aqui. Eu estava pregando na Costa Oeste na semana passada, e quando eu estava prestes a chegar em casa, fiquei muito doente. Hoje é o primeiro dia que eu saí de casa, depois de 4 dias recluso. Era para eu estar aqui ontem, mas eu tive que cancelar meu voo. E eu acordei essa manhã, às 2 horas da madrugada. E eu me sentia tão mal que eu pensei, quando o dia amanhecer, eu vou ligar para o pastor Bice e dizer que, olha, não consigo. Então eu voltei a dormir e quando eram 3h45 da madrugada, eu acordei e Deus me deu uma graça incomum para estar com Ele e vigiar com Ele à noite. E Ele encorajou grandemente a minha alma em oração. Isso foi tão incomum que eu pensei, bem, o Senhor deve querer que eu siga em frente e vá à conferência. Antes de ler o meu texto, eu quero ler algo que eu escrevi e aquece o meu coração. Na verdade, é uma porção pequena de algo que se tornará um livro após essa conferência. Como o pastor Bice conversa comigo, o seu desejo nunca é ter uma conferência grande. É isso que eu admiro tanto nele e na sua igreja. Ele diz, Paulo, diga aos jovens, diga aos rapazes e moças para irem à igreja. Para irem à igreja. E eu quero ler algo que coloca conferências como essas em uma perspectiva apropriada. Em uma tradição verdadeiramente reformada, nós começaremos dizendo que o fundamento de tudo é a palavra. Antes mesmo que o mundo surgisse, Deus arquitetou um plano para trazer glória para si mesmo, por meio de um povo que Ele redimiria. Ele os elegeu antes da fundação do mundo para serem redimidos por um Salvador que existia antes da fundação do mundo. E Ele propôs por toda a eternidade, em sua infinita sabedoria, que por eras estava escondida nele e seria trazida à luz pela igreja. E Ele seria glorificado na igreja e em Jesus Cristo por todas as gerações para todos sempre. Quero ler uma citação de Charles Hodge. As obras de Deus manifestam sua glória por serem o que são, porque o universo é tão vasto, os céus tão gloriosos, a terra tão bonita, que elas exprimem a beleza de seu Criador. Se isso é também verdadeiro no que diz respeito à igreja, Deus projetou manifestar especificamente a sua grandeza no nível mais alto de inteligência, em sua infinita sabedoria e graça. A igreja existe em sua consumação. Deve ser o que existe de mais glorioso dentre todas as suas obras. As Escrituras ensinam que a igreja é o pináculo das obras de Deus e a grande manifestação de sua infinita sabedoria. A pergunta, esse elogio feito é somente à igreja a nível mundial? Ou uma igreja triunfante no céu? Ou também é feito a uma assembleia de santos locais na terra? Todo o trajeto do ministério de Paulo indica que a igreja local está mais do que incluída no elogio, porque é para o bem de pessoas locais, reunidas em assembleias reais, em locais reais, reunidas na Ásia e Europa, que Paulo laborou durante seu tempo na terra. Elas não eram numerosas. Essas igrejas, eles não eram eminentes segundo a carne, não eram poderosos, nobres, mas o apóstolo Paulo viu nessas igrejas locais os meios pelos quais Deus revela sua glória para homens e anjos. É por essa razão que nós afirmamos que negligenciar a assembleia local e sua prosperidade espiritual é negligenciar o maior plano de Deus na terra para revelar a sua glória.
Existem muitos motivos para glorificar a Deus nessa ressurgência reformada ao redor do mundo, especialmente entre os jovens. No entanto, existem também muitos problemas que mostram que nem tudo está bem em Sião. Parece que um número significativo dos recém-reformados estão mais preocupados com doutrina, pastores celebridades, conferências bíblicas e agências missionárias do que com a igreja local e seus ministérios. Bem, essas coisas são muito úteis, mas não são os meios primários pelos quais Deus faz avançar o Evangelho. Cuidado com o seu povo, ou carregar a sua glória diante de homens e anjos. O plano de Deus é a igreja local. Por que ela é tão negligenciada e passada para trás? Especialmente pelos jovens, provavelmente pela mesma razão do porquê uma típica dona de casa não consegue competir com uma supermodelo ou atriz nas telas de cinema. A dona de casa é real, com falhas e erros expostos, mas a atriz é feita e decorada. A dona de casa é feita para a vida cotidiana, mas as atrizes são vistas apenas nos papéis mais atraentes, em seus momentos mais espetaculares. Igualmente, a igreja local é algo real, exposto e sem maquiagem, uma congregação de gente redimida no tempo e espaço, entre o já e o ainda não. Novas criaturas que não são plenamente novas, peregrinos no caminho para Sião, mas ainda manchadas pelo solo babilônico. A conferência, no entanto, é diferente. É cheia de pessoas que pensam igual, até mesmo nas nuances mais intrínsecas da fé. E elas sempre aparecem no seu melhor comportamento. Não existem desentendimentos, nem fofocas, nem demonstrações de imaturidade. Conferências apresentam 3 a 4 dias de céu na terra, com seus melhores conferencistas. Eles já escreveram mais livros do que o pastor local já leu. Eles têm boa formação acadêmica e são eloquentes. E seus sermões são repletos das maravilhas teológicas mais complexas. Eles aparecem de repente no púlpito, falam com lábios de serafim, e então vão embora como Elias em uma carruagem de fogo. Mas o ministro da igreja local não conhece essa glória. Ele vive no anonimato para a grande comunidade cristã e ainda está debaixo das críticas contínuas do seu povo dia após dia, ano após ano. Ele tem 3 mensagens por semana para preparar, sessões de aconselhamento pastoral, visitas ao hospital e uma luta constante contra a fadiga e a dúvida. Ele é um pastor que guarda um punhadinho de ovelhas, um sentinela solitário em vigília noturna, um mordomo que dá aos servos de Deus sua porção na hora certa. Como seu mestre, ele não tem majestade alguma para nos atrair, ou nenhuma beleza para que o olhemos. Por essa razão, e muitas outras não mencionadas, não é difícil perceber o porquê muitos jovens imaturos ficam deslumbrados com as conferências, youtubers, como também com os grandes autores e músicos de nossos dias. Mas o olhar atento vai perceber que existe sabedoria e poder de Deus na congregação local e nos homens fiéis que ali servem. Devemos louvar a Deus pelas conferências bíblicas e pelos pregadores úteis que são usados poderosamente nelas. Devemos também louvar a Deus pela internet e pela abundância de boa pregação que pode ser encontrada lá. No entanto, essas ferramentas nunca devem competir com nossa devoção à igreja local e aos pastores que cuidam de nossas almas. A admoestação de Jesus à multidão, sem discernimento, é aplicável a todos nós. Não julgueis segundo a aparência, sim pela reta justiça. Uma vez perguntaram a um grande teólogo, quem é o maior pregador vivo? Quem quer que ele seja, você não conhece. Outro pregador experiente, que também é amigo meu, respondeu: alguns dos maiores sermões já pregados foram proferidos para uma audiência de 6 pessoas. Essa é uma verdade conhecida entre os homens maduros, de que Deus guarda o melhor de seus pregadores e obreiros para a grande audiência. Por que Deus plantaria a rosa mais bela que Ele já criou em uma floresta que nenhum homem ou anjo jamais caminhará?
Como ele pode receber glória de algo que está escondido? Resposta: ele recebe glória porque ela não está escondida dele e ele a observa com grande regozijo. É interessante que no que diz respeito à nossa participação em reuniões fora da igreja local, não recebemos nenhum mandamento específico nas Escrituras. No entanto, no que diz respeito à nossa participação na igreja local, o mandamento das Escrituras é claro e toca cada santo de Deus. Em Hebreus 10, 24, 25 diz: consideremos também uns aos outros, para que nos estimulemos no amor e nas boas obras. Não deixemos de congregar como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Aqui não está falando para se reunir em uma cafeteria. Está falando para se reunir em uma igreja local verdadeira, com uma liderança bíblica verdadeira. Esse texto é uma prova positiva de que se não estivermos comprometidos com uma congregação local de crentes, não estaremos andando no centro da vontade de Deus. A palavra-chave aqui é comprometimento. A ordem não é cumprida por mera assistência, mas por nossa participação ativa no crescimento e santificação do corpo. Nunca devemos pensar que estamos fazendo a vontade de Deus, simplesmente porque frequentamos uma igreja de boa teologia e pregação expositiva, ou porque estamos frequentemente envolvidos em conversas teológicas com nossos irmãos. Estamos comprometidos quando estamos realmente ministrando na igreja, debaixo da direção dos presbíteros e por causa do menor dos irmãos de Cristo. Mesmo aqueles que não compartilham nosso interesse em uma conversa elevada e teológica, mas estão simplesmente lutando para chegar ao caminho de Sião. Se não amarmos os irmãos mais quebrados, necessitados e teologicamente rasos da igreja local, então nosso amor pela igreja e pelo próprio Cristo está em jogo. Se você é jovem e reformado, eu imploro que você comece sua jornada para a verdade e semelhança de Cristo dentro do contexto da igreja local e debaixo dos cuidados de um pastor ou pastores cujas vidas sejam dignas de imitação, que pregam a verdade, que realmente se importam com sua alma. Eu também rogo a você que entenda que sua teologia é tão boa quanto sua piedade e seu amor pela igreja local. Eles devem ser manifestados em atos de abnegação e serviço ao menor dos irmãos de Cristo. A igreja. Agora vamos olhar para o nosso texto. 1 Timóteo 3, verso 14. Paulo escreve a Timóteo: eu escrevo-te essas coisas, esperando ir te ver em breve. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto nos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima da glória. Vamos orar. Pai, eu peço, em fraqueza, que Tu me ajudes bastante. Senhor, não vim aqui para me ouvir falar ou pregar um sermão que seja digno de imitarem, mas que Tu fales ao Teu povo e ajude-os. Senhor, que eles saibam que Tu os ajudaste. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos olhar para 3 pontos, se tivermos tempo. O dono da igreja, que é Deus, o caráter e o propósito da igreja, que é o pilar e baluarte da verdade, e finalmente, a constituição da igreja, a Escritura, somente uma regra, só um livro-guia, a Escritura. Agora, o dono da igreja. Veja o que Paulo diz aqui, verso 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Paulo está sendo bastante hebreu aqui. Ele está colocando um termo após o outro para te convencer da verdade mais importante. Deus é o dono da igreja. É a igreja dele.
Não é a sua igreja, não é a minha igreja, é a igreja de Deus. Agora você e eu, enquanto ministros, temos uma necessidade constante de ouvir isso. Mesmo entre os mais sinceros, humildes e piedosos ministros da igreja local, eles têm a necessidade de ouvir isso constantemente. Que a igreja de Deus ouça o que Paulo diz aos anciãos de Éfeso em Atos 20, 28. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. As pessoas, a quem elas pertencem? Elas pertencem a Deus pelo direito de criação. Nós vemos isso na introdução à lei, em Êxodo 20. Ele é o Senhor Deus, e ele continua, que os redimiu da casa da escravidão. Então as pessoas da sua congregação, essas pessoas pertencem a Deus pelo direito de criação e pertencem a Deus pelo direito de redenção através do seu divino Filho encarnado. E quanto a você, se você é um ministro, eu, como ministro, aqui diz que somos bispos, pastor, um líder servo para alimentar, proteger e guardar. Não preciso ser inteligente, nem sei se sou um grande líder no quesito moderno e sem sentido sobre liderança. Eu sou chamado para ser bíblico e liderar a igreja de Deus somente de acordo com o que está escrito. Toda essa baboseira hoje, alguém vai aí em alguma denominação, cria uma mega igreja e depois de alguns anos escreve um livro de como ele conseguiu fazer isso. Se você tivesse algum conhecimento ou discernimento, você saberia que isso está errado. Está errado, porque o que esse homem está fazendo é construir o seu próprio reino sobre os ossos secos dos membros de sua igreja. A gente não tem que ouvir de homens inteligentes, temos que ouvir as escrituras inspiradas. Casa, oikos, significa o mesmo quando ele diz no mesmo capítulo que o pastor deve administrar bem seu próprio oikos. Não fala sobre uma casa tipo prédio. Está falando sobre as pessoas debaixo de seu cuidado. Esposa, filhos. Tem uma ideia aqui. Toda vez que leio isso, continuo lendo a palavra hebraico. Adon, mestre da casa. Quando diz que essa é a casa de Deus, a primeira coisa que revela é que existe apenas um Senhor, um mestre, apenas um cabeça da igreja, mesmo da igreja local. E esse é Jesus Cristo. É a casa dele, suas regras. Agora, eu sou alguém hospitaleiro, eu adoro receber pessoas para ficar com nossa família de selvagens. Se eles conseguem aguentar as nossas bagunças. Adoro ter gente em casa e tento agradá-las. Mas se você entrar na minha casa e se você começar a se dirigir à minha esposa e dar ordens aos meus filhos, começar a mudar as coisas de lugar, ouça bem, em um certo sentido, eu irei te desprezar. Eu te direi, quem você pensa que é? Vindo até a minha casa, essa é minha casa. Entende? Existia um homem muito, muito rico, dono de uma grande indústria de mídia. E um dia, esse homem ouviu um pregador cristão. Ele ouviu dizer que Deus era um Deus ciumento. E por causa disso, esse empresário bem rico, inteligente e brilhante, decidiu o seguinte: não, eu não quero o Deus cristão, não quero. Se ele é como é que ele se nivela por baixo ao ponto de ser ciumento? Como pode ser tão baixo? Essa pessoa não percebe o que está dizendo. Essa pessoa que estou descrevendo é brilhante, construiu um império, e trabalhou muito, muito, muito duro. Agora imagine que um dia, um empregado, em seu primeiro dia de trabalho, entra no escritório desse chefe e de repente começa a tomar conta de tudo. Então o empresário olha para ele e diz: quem você pensa que é?
Você não construiu isso. Você nem estava aqui quando eu comecei. Esse é o seu primeiro dia. Como você ousa ser tão desrespeitoso, arrogante, para entrar aqui e pensar que você pode dirigir essa empresa em seus próprios termos? Isso é exatamente o que está acontecendo. Isso é exatamente o que está acontecendo quando pastores e ministros de Cristo não governam a igreja de acordo com sola Escritura, mas de acordo com seus próprios planos inteligentes, ou de acordo com os planos inteligentes de homens bem-sucedidos que construíram denominações. Quero te dar outra ilustração. Esse termo, casa de Deus, também denota a intimidade que Deus tem com a igreja. O seu amor pela igreja mostra o relacionamento do marido com a esposa e os pais com filhos. É o que vemos aqui. Tipo, eu tenho uma esposa e ela é linda, linda. Eu a amo muito. Eu tenho filhos e eu os amo muito, muito mesmo. Existem fases, minha esposa ia comigo em todo lugar quando estávamos na América do Sul. Tipo, ela ia em regiões perigosas, sem problemas. Mas havia momentos em que eu ia para as zonas militares, onde eu sabia que eles iam me tirar do ônibus, me sacudir um pouco, me empurrar, tentar mostrar a sua autoridade. Se fizessem comigo, tudo bem. Fizeram, levanto, pego minha camiseta e pronto. Não me incomodaram em nada. Mas se um deles encostasse um dedo na minha esposa, bom, aí a história é diferente, né? Eu quero que você pense nisso, pastor. Pense nisso. Havia um grande rei que amava sua noiva. Ele amava ela. E ele sempre a vestia do linho mais simples e branco. Ela não precisava de maquiagem forte no rosto. Ela não precisava de um cabelo descolado. Ela era bonita, simples, elegante, pura, piedosa, linda. Um dia esse rei sai em uma longa jornada e ele chama você como mordomo. E ele diz: vou confiar minha noiva a você. Eu tenho que ir. Eu deixo um livro com você. Quero que você mantenha cada regra. Nada vai mudar. Nada deve mudar. Mordomo, seja fiel em seguir esse livro. Bem, o rei se vai e ele fica fora por muito e muito tempo. E de repente o mordomo percebe que as pessoas do reino estão perdendo o interesse no rei, porque estão perdendo o interesse em sua noiva. Ela é muito simples, muito recatada, às vezes entediante. Ela sai da linha às vezes, mas aí o mordomo pensa assim: já sei o que eu vou fazer. Ele a chama para dentro, ele tira seu vestido branco, bonito e elegante, e ele a veste com algo muito mais atraente aos olhos dos carnais. Ele pinta o rosto dela, e ele a faz desfilar nas ruas, e assim fazendo, faz com que todos os homens ímpios e carnais tenham um suposto relacionamento fraternal com o rei. Isso é exatamente o que incontáveis pastores na América estão fazendo hoje. Eles tiraram a simplicidade da noiva de Cristo, sua magnificente beleza, pureza, santidade, e despiram e a vestiram com algo que atraísse os olhos de homens carnais, para que de algum modo eles viessem a Deus. Entenda, no dia do julgamento, não se preocupe com os ateus. Não tema pela prostituta ou assassino. Se quiser temer por alguém no dia do julgamento, tema
por um grande número de pastores evangélicos que se afastaram da palavra de Deus e estão fazendo a igreja desfilar em um vestido curto que Deus nunca quis que ela usasse. Muitas vezes eu oro, Senhor, aumenta o teu temor em mim. Aumenta o teu temor em mim. Você deveria ter medo de tocar em minha esposa, bastante medo, mas você deveria ter muito mais medo de tocar na noiva de Cristo e fazer qualquer coisa com ela que não esteja nesse livro. Nós deveríamos ser como o fiel Hegai. Lembra dele? Ele foi colocado diante de Esther. Era para fazer com que ela ficasse apresentável à nação. Era para ele produzi-la, vesti-la, fazer com que todos os tipos de coisas com ela, para que ela ficasse agradável aos olhos do reino? Não! Ele tinha uma tarefa, fazê-la agradável ao rei. Escute o que Paulo diz em 2 Coríntios 11:2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Agora, ouça o que mais ele diz, pastor, ministro. É chamado de a igreja do Deus vivo. Sempre que esse tipo de linguagem é utilizada, tem que ver com a questão de solenidade no Antigo Testamento. Ouça o que Jeremias diz em Jeremias 10:10. Mas o Senhor Deus é a verdade. Ele mesmo é o Deus vivo e o Rei eterno. Ao seu furor treme a terra e as nações não podem suportar a sua indignação. Ele não pode ser zombado ou corrigido, como Golias e Senaqueribe aprenderam rapidinho. E seus mandamentos para a sua igreja não podem ser ignorados e substituídos pelas ideias inteligentes dos homens. Como Nadab, Abiú e Uzá aprenderam às custas de um preço muito, muito alto. Quero que você veja algo. Quando diz a igreja do Deus vivo, o nome traz um contraste entre a igreja e todos os templos pagãos que estavam em Éfeso. Veja, a ideia é que toda vez que vemos no Antigo Testamento o Deus vivo, é geralmente um desafio. É geralmente o fato de que ele sai com a armadura e está pronto para combater. Combater falsos deuses e ídolos. É por isso que dizemos Deus vivo. Porque Paulo usa essa expressão em Éfeso. Porque ele diz o seguinte, no contexto da sola Escritura, no contexto em exaltar as Escrituras, os únicos meios de cuidar da igreja, ele diz, esses templos em Éfeso, esses templos pagãos, esses deuses que estão lá, são as invencionices dos homens. Portanto, o homem pode inventar meios para adorá-los e servi-los. Homens inventaram deuses e podem imaginar como eles querem ser adorados e servidos. Mas esse não é o caso do Deus cristão. No cristianismo, Deus não é a nossa invenção. Nós somos a sua criação e a obra da sua redenção. Ele é o Deus único e verdadeiro e não é inventado. Portanto, como pastor, você não tem o direito de pensar em jeitos inteligentes em sua igreja, de como ele pode ser adorado e servido. Você só tem o direito de fazer o que está escrito, como mordomo. Isso é tudo. Por que estou falando isso? Irmãos, uma boa dose de temor a Deus no pastorado vai revolucionar a igreja na América. Temê-lo. Temê-lo. Ele continua, o caráter da igreja é a coluna e o baluarte da verdade. Eu quero citar de Edmond Hibbert. Aqui
Só para complementar, se você é um pastor, pregador, compre tudo o que puder de Edmund Hibbert. Cada comentário, ele é uma bênção. Isso é o que ele diz. Quando ele diz a coluna e baluarte da verdade, isso nos lembra que a igreja detém a verdade diante do mundo e mantém a verdade em oposição a todos os ataques contra ela. Calvino diz, ela é chamada de coluna da verdade, porque o ofício de administrar a doutrina que Deus confia em suas mãos é o único instrumento para a preservação da verdade no mundo, para que não seja esquecida pelos homens. Deixe-me citar um verso de Salmos 11:3. Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Qual é a tarefa da igreja? Deus confiou um mistério a ela, o mistério do Evangelho. E todas as verdades e todo o conselho de Deus que são necessários para entender esse Evangelho e de verdade vivê-lo. O cristianismo é uma religião verdadeira. Por que existem tantos pastores abandonando a verdade para se tornarem animadores de auditório, deixando a verdade de lado para divertirem a multidão com suas calças coladas, óculos modernos e tatuagens por todo o corpo? Se você não está no BOP, não faz uma tatuagem. Se você não está em um motoclube, você não precisa tatuar Jesus no seu braço. Você precisa amar o Deus tatuado em seu coração. Deus confiou as suas verdades à igreja, que são a maior revelação. Portanto, ela não segue a tendência e desejos de homens caídos e culturas flutuantes. Algo que escrevi aqui e gostaria de compartilhar. Isso é uma das coisas que mais me assusta em relação ao movimento reformado moderno. Parece que muitos não estão apresentando a igreja para o mundo como coluna e baluarte da verdade, mas apresentando ela como legal, inteligente e cultural. Nesses casos, o escândalo do evangelho é esquecido, a liberdade se torna libertinagem, e muito tempo é desperdiçado ao tentar convencer o mundo de que nós não somos tão ignorantes, simples e retrógrados como eles pensam que somos. No final, o mundo não se convence e parecemos bobos. Vocês estudam história? Se eu tivesse que resumir a diferença entre a reforma e o catolicismo apóstata romano, perceba que eu não disse igreja católica. Eu não acredito que seja uma igreja. Mas se tivesse de fazer uma distinção, isso é o que eu diria. O catolicismo romano nunca se preocupou com a verdade. Ele ia até uma cultura e, como uma prostituta, ela pintava o seu rosto como necessário para atrair aquela cultura. Se isso significasse se adaptar a algum deus pagão, ritual pagão, ela fazia qualquer coisa para alcançar as pessoas. A reforma vem e diz, não, sola escritura. Nós não vamos construir a igreja de acordo com a mudança dos ventos de uma cultura impiedosa. Nós vamos mudar essa cultura impiedosa pelo poder do evangelho imutável. Você pode até dizer amém, mas veja o que tem sido feito no evangelicalismo moderno. Abra seus olhos e veja o que tem sido feito. Até nos chamados conservadores evangélicos, veja o que tem sido feito. Conheça a cultura, conheça a cultura, conheça a cultura, conheça a cultura. Faça tudo o que puder. Para de se preocupar com a cultura. Conheça Deus. Conheça a Escritura. Conheça o que Deus diz na Bíblia e aplique. Faça o que Ele diz e ponto. Sabe o que isso significa? Parece um bando de garotinhos brincando de soldadinho cabeça de papel, porque tem um monte de gente fazendo tatuagem, tentando parecer descolado, indo para cafeterias, e aí eles não precisam jejuar por 2 semanas para que o poder de Deus desça sobre a igreja.
ou estudar a Bíblia 8 horas por dia até seu cérebro derreter. Mas é isso que homens de Deus fazem. É por isso que nós somos chamados homens de Deus. Nós amamos as pessoas, mas sabemos que o melhor jeito de ajudá-las é passando boa parte de nosso tempo com Deus, para que quando a gente vá até elas, tenhamos o que dizer. Assim diz o Senhor, não a última tendência. Agora, a constituição da igreja. Irmãos, eu devo dizer, estou aqui para pregar, mas é constrangedor. Sinceramente, semana passada estava com o Dr. MacArthur. Sabe o quanto isso é constrangedor? Eu tenho um bacharel pela Universidade do Texas. De onde eu venho, a sigla PhD não significa nada. Às vezes eu sento à mesa nessas conferências, D. Carson está lá, e todos esses pregadores, e eu penso, bom, pelo menos eu consigo comer mais rápido que eles. Eu não sou a última bolacha do pacote. Mas é fácil, irmãos. Olha o verso de número 14. Escrevo-te essas coisas, esperando ir te ver em breve. Mas se tardar, o que eu faço? Eu escrevo para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Como você sabe o que fazer na igreja? Apenas através do que está escrito. Às vezes me pedem para ensinar músicos cristãos. Eu não sei tocar e nem cantar. Mas tem algo que eu digo que é bastante útil para eles, e é o seguinte. Em seus estudos sobre adoração, sabe quando você começa em Gênesis e lê toda a Bíblia até o livro de Apocalipse, e coloca todos os textos juntos para desenvolver sua teologia de adoração, o que é que Deus te mostra? E eles dizem, bem, eu nunca fiz isso. Eu respondo, sabe, Deus matou 2 levitas na tenda da adoração em Levítico. Quando você lê a sua palavra, você o teme? Oração é uma das coisas que mais traz alegria no mundo. Ler a palavra é muito prazeroso. Oração também pode ser como se ajoelhar apenas alguns quilômetros de um grande tornado. Você entende? Ele deve ser respeitado. Vocês são mordomos. Ele nunca te pediu opinião alguma. Ele só te disse, veja o que está escrito e faça. E eu te garanto que existem mandamentos suficientes na Escritura para que você os pratique e não tenha tempo para todas essas outras tolices. Irmãos, vocês já leram 1 Coríntios 3,12, não? Vamos olhar lá por apenas um momento. E se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. O tal será salvo, todavia, pelo fogo. Irmãos, como é que você pode saber que os seus 30 anos de ministério não vão ser queimados como palha? Apenas se nesses 30 anos você tiver feito aquilo que Deus te mandou fazer na sua santa palavra escrita, como bom mordomo. Olhe para 1 Timóteo 4. Verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Isso não se trata apenas de o Paul Washer pregar o Evangelho para que as pessoas sejam salvas.
Isso é sobre o Paul Washer se submeter à verdade para saber que ele esteja nesse trecho debaixo de salvação. Saber que ele, na verdade, foi salvo. Oh, queridos irmãos, por toda a história tem havido esse debate sobre o princípio regulador e princípio normativo de culto. O princípio regulador diz que aqueles princípios que foram instituídos por mandamento, que podem facilmente ser deduzidos da Escritura, são permitidos na adoração. Adoração não no sentido de música, mas na vida da igreja. Agora, o princípio normativo ensina que tudo aquilo que não é proibido na Escritura é permitido na adoração, contanto que contribua para a paz e unidade da igreja. Eu não vou debater os vícios e virtudes dessas duas linhas teológicas, mas à luz de 1 Timóteo 3 e 1 Coríntios capítulo 3, deveria ser claro para todos nós que quanto mais nós aplicarmos o princípio regulador, quanto mais nós pratiquemos o sola Escritura, apenas fazer o que Ele nos mandou fazer, mais confiança podemos ter no dia do julgamento, de que as nossas obras vão permanecer. E quanto mais nos afastarmos do princípio normativo, quanto menos criativos formos, menos confiança podemos ter. E não vamos abrir uma caixa de Pandora, que não vamos trazer dano algum à igreja. Eu quero dizer algo a mais. Quando falamos sobre a sola Escritura e a reforma, e nós, a pedra fundamental da reforma não foi uma soteriologia calvinista. Vou dizer algo que alguns dos novos calvinistas... Olha, coloca essa pedra em cima disso. Aqui é o que você precisa entender. A grande pedra da reforma foi o sola Escritura. Acreditar em tudo o que ela diz. A grande pedra da reforma foi o sola Escritura. Acreditar em tudo o que ela diz e buscar se conformar cada aspecto da doutrina e prática em cada área da vida. Atente ao que está escrito. Vou dizer algo. Existem alguns arminianos aí fora que são mais reformados que você. Por que é que eu digo isso? Muitas pessoas passam a entender a reforma ou são apresentadas à reforma porque, primeiro, eles ouviram falar a respeito das doutrinas da graça, o calvinismo. É assim que muitos de nós começou a estudar a reforma. Mas aí está o problema. Nós começamos a pensar que só porque nós temos uma soteriologia calvinista, somos filhos e filhas da reforma. E isso simplesmente não é verdade. Para ser um filho ou filha da reforma, você precisa se debruçar sobre a Escritura, se limitar à Escritura e buscar aplicar tudo o que está escrito nesse livro para a sua vida e ministério. Para a sua vida e ministério. Pessoal, esse foi o gênio dos reformadores. Esse foi o gênio dos puritanos. Eu não sei se concordo em tudo com os reformadores. Eles mesmos discordavam entre si. Eu nem sempre concordo com os puritanos, embora esses dois grupos sejam os meus favoritos. Mas eu sei porque eles eram gênios. Eles eram homens que decidiram que não iriam dar um passo para fora da Escritura. Que eles iriam buscar, descobrir do que esse livro se trata e submeter cada aspecto da vida deles a isso. Agora, deixe-me fazer algumas perguntas difíceis. Nós somos reformados em nosso Evangelho? Somos? Eu já vi muita gente que tem vários tipos de livros reformados na biblioteca deles, e ainda assim, quando eles vão lidar com uma alma, é sempre as 4 leis espirituais e só. O que tem na sua biblioteca não importa. O que importa é o que você tem no seu coração e o que você pratica. O seu Evangelho enfatiza o caráter de Deus? O caráter santo de Deus? Enfatiza a depravação total e a pecaminosidade do homem?
Ele mostra a grandeza da expiação, que a expiação resolve o grande dilema de como Deus pode ser justo e justificador de homens depravados. Existe apenas um jeito. Ele deve satisfazer as exigências de sua justiça santa, e isso só é possível através da morte de seu Filho Jesus Cristo. O seu evangelho, que tipo de evangelho você prega? Eu vejo essa mão, é isso que você faz? Você lida com almas incansavelmente? Às vezes, semana após semana, e às vezes meses. Você não consegue dormir porque tem pessoas que estão lutando para ter convicção de salvação. Você prega o evangelho bíblico. Vamos continuar. Nós somos reformados em nossa devoção, em nossa oração e em nosso estudo das Escrituras. A consistência e a diligência de John Calvino, Jonathan Edwards, Ryle, são vistas em nossos estudos, nas nossas bibliotecas em casa. Vamos dar algumas boas instruções sobre oração. E a vida de David Brainerd, Robert Murray McCheyne, eles te influenciaram a ponto de não somente você ser convencido por suas vidas, mas você está pelo menos a passos curtos, buscando imitá-los. É tão fácil ter a teologia dos reformadores e nada mais. Nosso caráter. Nós estudamos a lei, temos prazer nela. Nós meditamos sobre as bem-aventuranças, frutos no Espírito e vida de Cristo. Nós buscamos imitá-lo. Nós vivemos uma vida de quebrantamento e ainda assim cheia de alegria. Sabe, os puritanos não eram chamados de puritanos à toa. É pureza moral e uma grande preocupação sobre si mesmo. As coisas que você deveria assistir ou não. Você passou pelas Escrituras para descobrir as coisas que Deus odeia e tirá-las da sua vida. Se você passou pelas Escrituras para descobrir as coisas que Deus ama e abraçá-las. Nossas casas, elas são reformadas. Nós estamos lavando nossas esposas com a palavra. Estamos discipulando nossos filhos. Talvez catequizando eles ou fazendo devocionais familiares consistentemente e intencionalmente. Fazemos isso como os reformadores? Matthew Henry, Philip Henry. Você precisa entender que João Calvino e Lutero não eram apenas odiados por causa da sua doutrina soterológica. Eles eram odiados por causa da sua doutrina sobre casamento e família. Um exemplo. Se eu for até a sua igreja e eu disser o seguinte para os seus membros homens: quantos de vocês homens estão intencionalmente, consistentemente, intencionalmente discipulando suas esposas e filhos? Não seria verdade que em uma igreja evangélica típica ou reformada, que a gente ia ter homens olhando uns para os outros e... Quê? Eles nem se envergonhariam disso. Mas e se eu disser isso? Bom, tá bom, vocês não estão fazendo isso, mas a partir de hoje estou cancelando os encontros de criança, de mulheres, culto infantil, grupos de jovens, universitários, cancelando tudo. Sabe o que eles iam gritar? Crucifiquem-no, crucifiquem-no. E você sabe o que eu diria para eles? Hipócritas, vocês conhecem o mandamento de Deus, mas desprezam para guardar as suas próprias tradições. Eu não sou contra esses tipos de discipulado, não mesmo. Tudo que a igreja pode fazer para contribuir, faça. Mas eu sou a favor de dizer algo. Existem muitas igrejas que fazem de tudo para que os homens tenham uma boa desculpa para não obedecer a Deus. Perceba de novo o que eu estou dizendo, não estou falando para jogar tudo isso fora, não. Entenda que não existe mandamento claro na Escritura que diz que a igreja deveria fazer isso pelo seu filho. Mas existem vários mandamentos no Antigo e no Novo, dizendo que você, Senhor, deve fazer isso pelos seus filhos. Você vê o quão a gente pensa que é bíblico, mas na verdade estamos desobedecendo deliberadamente os mandamentos de Deus? Vamos até o ministério pastoral. Irmãos, quantas vezes, todas essas denominações, um homem tipo, vamos lá,
Esse homem pensou em um jeito para liderar. Tipo, ele só fala sobre liderança. Ele é um magnífico líder carismático e sabe organizar. Ele fez uma igreja de 10, 15 mil pessoas. E adivinha só? A denominação pede para ele escrever um livro, e o livro é promovido, e todo mundo começa a adquirir e fazer igual. Irmãos, você não faz a igreja seguindo um pastor que tem carisma. Você lidera uma igreja, você ministra uma igreja, você administra uma igreja, fazendo o que Deus disse para fazer. Independentemente se alguém vai te aplaudir ou não. Baxter escreveu Pastor Reformado, já leu? Teve um impacto grande em nossas vidas. Charles Bridges, sobre o ministério cristão. Nós concordaríamos com os apóstolos que disseram, mas nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Da palavra. Perceba que oração é mencionada em primeiro lugar. Qual a nossa obrigação primária? Nós nos dedicarmos à oração e ao ministério da palavra. É isso que faz os portões do inferno tremerem e se desesperarem. Se o seu ministério ou o seu sucesso é baseado em algo além da sua dedicação à oração e ao ministério da palavra, o diabo ri de você e diz, é um garotinho brincando de soldado cabeça de papel. Nossas igrejas, irmãos, eclesiologia está em falta em todo lugar. Está em falta em todo lugar. E de novo, eu gostaria de poder abraçar cada um de vocês e pôr a mão nos seus ombros, olhar no fundo dos seus olhos e dizer, você percebe que só deve ser guiado pelo que está escrito. Você percebe isso agora? Não devemos fazer o que é certo de acordo com nossos olhos. Não devemos fazer pesquisas tipo IBGE por aí e perguntar que tipo de igreja você frequenta. A não ser que você vai entregar essa pesquisa para Deus. Ele não precisa, porque Ele já te deu a Bíblia. Ele tem a pesquisa. Nossos missionários endeavors, irmãos, falamos sobre a necessidade de sola escritura. Eu acho que se a gente pegar 75% de toda a atividade missionária que já saiu dos Estados Unidos e trouxermos para cá de volta e colocássemos em uma ilha sem ninguém nela, eles fariam avançar o reino dos céus. Estou falando sério. A gente não faz missões do nosso jeito. O que é missões? Sabe como você planta uma igreja? Do mesmo jeito que você pastoreia uma. Você estuda a palavra, ora, faz a obra de um evangelista, pessoas começam a ser salvas, você as discipula do púlpito e pessoalmente, e conforme 2 Timóteo 2:2, você treina líderes. É Deus quem faz crescer a liderança. Então você tem de achar homens que têm o caráter de Tito 2 e 1 Timóteo 3, para que saiam como missionários. Você só os envia se eles estiverem qualificados conforme a Escritura. Caso contrário, você está tão errado quanto todo mundo. Você coloca suas mãos sobre aquela pessoa, tremendo e com medo, sabendo que cada pecado que ela cometer, você também está participando. Você assiste esse missionário, o que ele faz? A mesma coisa que você faz. Ele ora, estuda a palavra, ele prega, ele discipula e treina líderes, e o processo recomeça. Mas ninguém quer fazer isso mais. Porque se fizerem isso, muitos programas acadêmicos de PhD em missões acabam. Eles estão muito ocupados fazendo outras coisas, que eles não se preocupam com os seres humanos. É por isso que temos um monte de gente indo à China. Garotos de 20 anos, com chinelos e mochilões. Eles nunca foram a uma igreja bíblica e nem nunca fundaram uma. E eles nem têm autoridade para tal, porque não foram enviados por uma igreja local. Escute-me.
Como meu pastor dizia sempre, missões não é primariamente o trabalho da igreja local, é exclusivamente o trabalho da igreja local. Seja guiado por anciões e não por especialistas em missões. Eu quero ler para concluir. Eu já esgotei meu tempo, mas quero ler em 1 minuto. Os ministros de Cristo não são primariamente figuras carismáticas, ativistas, influenciadores que detêm estratégias inteligentes. Eles são mordomos que fazem apenas aquilo que o seu mestre os mandou fazer e depois apenas admitem que são servos inúteis, que só fizeram sua obrigação. Eles são homens de Deus que vigiam seus postos todos os dias. Eles vivem para conhecer a Deus e fazê-lo conhecido através da proclamação da palavra nas ruas, casas, púlpito e na mesa do conselho. Como Esdras, eles dedicaram seus corações ao estudo da lei de Deus, praticá-la e ensinar seus estatutos e ordenanças em Israel. Como Levi, eles revelam a Deus e proclamam seu nome e a sua instrução. Está em sua boca e a impiedade não é encontrada em seus lábios. Eles andam com Deus em paz e em santidade e se voltam contra a iniquidade. Seus lábios preservam conhecimento e os homens buscam instrução das suas bocas, pois são grandes mensageiros do Senhor dos Exércitos. Eles são seguidores e imitadores de Deus em discurso, conduta, amor, fé, pureza, evidenciando a si mesmos como exemplo daqueles que creem. Eles são seguidores e imitadores de Deus em discurso, conduta, amor, fé, pureza, evidenciando a si mesmos como exemplo daqueles que creem. Eles são líderes que buscam guiar a igreja até o centro da vontade de Deus, conforme o que está escrito. Quando essas coisas se tornarem nossa dispensa e suprimento, então nós verdadeiramente seremos filhos da reforma e herdeiros legítimos do solo Escritura. Deus te abençoe.